O pessoal tem participado. Que bom. Só que geralmente o pessoal chega um pouquinho atrasado, mas não tem problema. Entendi. Mas geralmente sim, eles participam sim. Que bom. Eu tenho tentado, mas daí o cansaço bate. Ainda mais no sábado de tarde, né? Ai, gente. Eu juro E que eu eu já tenho. destinei, assim, 3 aulas para falar sobre tecnologia, que é para poder falar com calma, sabe? Para poder mostrar como se faz de verdade, sabe? Por isso que eu já destinei 3 horas, 3 horas não, 3 aulas, né? 6 horas. E poder, não adianta, né? Explicar, claro que o curso outro vai ser bem mais aprofundado e assim, mais assim, básico, né? Começa mais básico e mais se aprofunda. Porque, né? Não dá para fazer milagre também, né? Sim. Em pouco tempo, eu quero dizer. Aí o outro não, o outro vai ser 18 aulas, 19 aulas, sei lá, um monte de aula. Aí é um monte, aí daí sim dá para aprofundar. Sim. Então, eu vou sempre começar, né, com essa questão que me incomoda demais, né? Uma coisa que me incomoda demais é se a gente está preparando o aluno para o futuro ou se a gente está só empurrando. Esse aqui está no meu canal, mas eles tiraram o áudio, então eu vou pegar outro. Pegar outro vídeo. Eu adoro esse vídeo, eu sempre procuro compartilhar ele, né? Mas eu vou dizer que eu tenho dificuldade para saber qual é o nome desse vídeo. Oh, mas ele tá todo mudo no meu canal. Ah, é a Vision of Kichu Students. A Vision, ó. Kichu não, né? Olha o que eu tô dizendo, eu tô misturando português com inglês. E é porque eu gravo assim, aí depois para ficar facilitado na minha mente, depois eu falo merda. Nossa, eu faço isso direto, gente. Faço cada carão. Ah, paciência, o que eu vou fazer? Assim que eu gravo, eu não vou ficar fazendo aqui, ó, eu sei que é K, eu sei que é Q, eu sei que é R, eu sei que é 12. Foda-se. Foda-se, pensem o que quiserem, eu não tô mais nem aí no mundo. Eu tô vendo qual que é melhor, eu acho que é melhor esse aqui, mas eles têm o mesmo tempo, ó. Engraçado que do meu vídeo eles tiraram o áudio, né? Dos outros não, que raiva. Vou te mandar esse. Tu tá conseguindo ver bem daqui? Tá, então eu vou dar play. Assim. Ah, eu acho que eu não posso dar play, não. Porque senão depois ele derruba meu vídeo. Esse é o problema. Vou te mandar aqui. Gente, que tá assistindo o replay é 4 minutos de vídeo. Então eu vou dar pausa aqui, vamos assistir os 4 minutos e depois eu volto falando sobre ele, ok? Ô Mirella, eu acho que esse vídeo é igual um socão na cara, né? Não Sim. tem como tu ignorar, né? Não, não tem. E tu viu que ele tem mais de 10 anos, né? Aí tu imagina, né? Hoje. Porque daí eles estão falando assim, ó, minha professora nunca usa tecnologia, meu não sei o quê, nunca fiz, não acessa, não sabe. Imagina hoje. Que daí hoje, pós-pandêmico, né? Um período pós-pandêmico, é vergonhoso. É vergonhoso tu não saber usar tecnologia. Ou, não, o problema não é isso. Não é não saber. O problema é se negar. Eu acho que isso que é vergonhoso, é se negar. Né? Vergonhoso, tu sente vergonha de não saber, a pessoa se sente envergonhada, mas de fato o que é vergonhoso é quando a pessoa se nega, sabe?
Ai, não, eu não vou. Ai, eu vou botar lá no quadro mesmo. Ai, não sei o quê. E aí, assim, ó, quando nos cursos que eu fiz de tecnologia, tinha professor que dizia assim, ai, mais uma coisa para eu fazer. Tipo, a tecnologia vem para te salvar, não para te dar ser mais uma coisa. Na verdade, é menos uma coisa para te fazer. Só que as pessoas não veem assim. Exato. No colégio que eu estou trabalhando, assim, eu costumo colocar. É que assim, é muito pouco tempo, você sabe como é que é colégio, né? Então, assim, pouquíssimo tempo que eu tenho para usar a tecnologia juntamente com a apostila, e você tem que fazer a apostila, enfim, mas eu tento, né? Pelo menos projetar a apostila para os alunos. Só que tem professores que nem isso não fazem. Nem, assim, sabe, nem ligar o computador. Ah, sim. É horrível isso, né? É. E aí, assim, é aquela eterna fazeção de conta, né? A escola faz de conta que não sabe, que o professor não sabe usar. O professor finge que sabe, mas não sabe. Os alunos fingem que aprende e ele finge que ensina, e a gente fica nessa contação aí num teatro de vampiros, né? Quais atitudes são prioridades para dominar as tecnologias, né? Do que eu tô falando? Atitude investigativa, eu botei entre parênteses, futricar mesmo, né? Futricar mesmo. Por que eu digo futricar? Porque nada do que tu faz no computador é irreversível. Então, tu não vai perder nada, tudo tem conserto, né? Estímulo constante aos alunos e ao professor que é mais, como é que se diz? Resistente, né? Reciclagem de conhecimentos constantemente, aprender fazendo. Sob hipótese alguma, deve sentir medo da tecnologia, né? Sentimento do eu consigo dominar a máquina, né? A máquina não pode me dominar. Eu lembro muito, assim, porque eu sofri muito para aprender a dirigir, né? Muito. Então, eu pensava, assim, quando eu queria desistir, porque muitas pessoas desistem de aprender a dirigir, né? Eu pensava assim, não, eu consigo. Todo mundo consegue. Daí eu pensava assim nas pessoas assim mais burras que eu já conheci. Fulano consegue, como é que eu não vou conseguir? Sabe? Esse era o meu mantra. Porque eu disse, não tem que ter alguma coisa especial. Claro que tinha, né? Ninguém me contou e isso é minha mágoa, né? É só mecanizar o processo. Depois que mecaniza, vai. Eu não tenho que pensar em todo aquele processo, em tudo aquilo ao mesmo tempo, o tempo todo. Eu tenho que mecanizar o processo, simples. Depois que mecanizou, tu não pensa mais, tu não sofre mais. E ninguém me disse isso, né? Eu lembro que eu sofri horrores na época. Opa. Aí a gente tem aqui o que é tecnofobia, né? Deixa eu pegar esse vídeo. Aí, o que eu quero saber de regularização de imóveis? Eu tô achando que o Silvano tá usando meu perfil. Porque é ele que fala de regularização de imóveis. Que a guria fica me fazendo propaganda? Não quero saber de regularização de imóveis. Deixa em paz. Aqui é tecnofobia, né? E bem interessante. Esse vídeo bem interessante. A gente não vai assistir, porque ele é 8 minutos, mas eu vou fazer uns contrapontos aqui, que ela vai falando o que é tecnofobia. E eu tenho mais ou menos, né? Não é o meu. É uma psicóloga, ó, doutora em saúde mental, que está falando, então vale a pena assistir. Ela está falando de tecnofobia, porque o que acontece, né? Tem gente que tem medo da tecnologia, né? Tecnofobia é medo da tecnologia, mas por que ela tem medo? Porque muitos de nós foi criados com a seguinte visão, assim, ó. Ah, não encosta ali que tu vai estragar, né? Não faz isso, tu vai estragar o computador, guria, tá louca? Não faz isso, tu vai estragar meu celular, né? Era sempre assim. E a pessoa com medo de estragar, porque é um material caro, ela desenvolve uma tecnofobia, ou também por outros fatores, né? Pode ter acontecido algum momento, alguma coisa que gerou estresse, que ela quebrou e ela nunca mais encostou porque ela quebrou, de verdade, né? Mas acontece que aí quando tu é criado assim, ó, cuidado que tu vai estragar. Tu tem uma visão da tecnologia. E quando tu é criado assim, não, pode mexer, vai lá e futrica, descobre mesmo.
tu tem outra visão da tecnologia. E isso sim faz muita diferença na vida da gente. Tipo, muita diferença mesmo. E aí tem esse, né? Você é um analfabeto digital. Esse vídeo é assim, ó. É um primor. Esse vídeo é um primor e ele é curtinho. Bem curtinho mesmo. E eu acho assim, ó, muito divertido. Eu já deixo E ele não tem 3 minutos. Ele é 2 minutos e 46. E ele é muito engraçado. Eu vou te dar o link para tu assistir. E eu vou parar aqui mesmo, sendo só 2 minutinhos, eu vou parar a gravação. Porque a pessoa economiza tempo, né? Eu arrepio aqui. Aí eu fico pensando assim, ó, né? O que me vem na cabeça quando eu assisto, né? Tu sabe que isso não é longe da realidade, né? Que é muito mais próximo do que a gente imagina, né? Inclusive, se tu olhar, Mirelle, tem um aplicativo, olha o nível, tá? Tem um aplicativo, não sei se tem ainda, mas antigamente um aplicativo assim para verificar a pressão. Tu botava o dedo na tela e ele verificava quanto estava a tua pressão. Já vi. Aí assim, ó, essas coisas, claro que a pessoa só ganha por download, propaganda, essas coisas assim, ela tá ganhando alguma coisa, entende? Na custa dos burros, né? Mas eu fico pensando assim, ó, como que a gente, como é que a gente deixa é isso que eu não entendo, assim, ó, como é que tu deixa um universo atravessar o outro, né? Porque ser analfabeto digital é tu deixar que um universo, ou tu não permitir que um universo toque no outro, ou tu deixar que um universo permeie o outro, né? Por exemplo, assim, vamos dar um exemplo bem bobo, tá? Que nem ele botou o CD ali para tocar, né? É a mesma coisa que eu pegar aqui o corretivo e passar na tela do computador, entende? Sim. Tu entende? É assim, tu não conseguir dimensionar dentro da tua cabeça o que é real, o que é virtual, o que é tecnológico, o que não é. É uma coisa, para algumas pessoas, eu entendo que é bem complicado. Que é bem complicado mesmo. Então, eu começo perguntando, quais os malefícios de um professor analfabeto digital ou tecnofóbico? Bom, na minha concepção, ele vai estar para trás, né? Porque, assim, os alunos, e isso é fato, muitas vezes eles sabem mais do que a gente, entendeu? Que já está acostumado, pelo menos comigo, né? Que já estou acostumada, que uso a internet, tudo. Agora, pensa um professor que é tecnofóbico ou analfabeto digital. Então, assim, ele vai passar, não sei, acho que ele vai pagar muitos micos, né? Vai ficar muito frustrado, talvez, vai querer impor lá do jeito dele e ele não tá certo, né? E fora, isso que tu diz é importante, assim, de muitos alunos saber mais que a gente, vir ajudar quando a gente precisa. Isso é importante, né? É importante essa troca, mas eu noto, antigamente, né? Eu percebia que os alunos, eles já se colocavam à disposição, assim, rapidamente. Tu estava ligando o computador, tu quer que eu ligue para ti, teacher, para não perder tempo, sabe? Eles não tiravam assim, esse professor sabe, esse não sabe. Eles já tocavam à frente, né? Porque eles querem ajudar, na verdade, né? E não está errado. Por que a tecnologia pode falar, Miri? Não, eu só ia falar assim, né, que mas assim, que quando eles percebem, né, que o professor não sabe, eu acho que nós perdemos um pouco a credibilidade, né? Sim, Não sei. com certeza. Eu concordo. Por que a tecnologia se configura tão importante atualmente? Ué, tudo gira em torno de tecnologia hoje em dia, né? Tudo. Hoje em dia, sim. Tu se sente preparada para o ensino híbrido real, não a gambiarra. Não completamente. Se Acho que tem muito que aprender. atualmente, se alguém chegasse assim para ti, Mirelle,
eu tenho uma disciplina que eu quero dar na Universidade X, e eu acho que tu é a pessoa ideal para dar essa disciplina. Ela vai ser ensino híbrido, tu sabe, a EAD. Tu assumiria a turma ou não? Ai, eu não sei. Sinceramente, assim, talvez, né? Mas eu teria que me preparar mais. Mas que bom que tu já não disse um não, né? Que bom, certo? Ó, eu vou me preparar, ótimo, é uma ótima visão, Assim, né? Como podemos visualizar a tecnologia na sala de aula no futuro? Eu acho que tudo vai ser a EAD no futuro, com exceção das turmas de crianças. Acho que assim, ó, passou para a quinta série, para o sexto ano, no caso, vai ser EAD. A partir do sexto ano vai ser EAD. Acho que só vai existir escola de ensino fundamental. E que vai se popularizar, assim, no nível astronômico. O computador, celular vai baratear, sabe? Porque que nem celular. Tu lembra os primeiros celulares, o absurdo que era? Sim, Caro. caríssimo. Claro que hoje em dia é um material caro, né? Não é barato, mas é muito mais acessível do que no passado, né? Sim. Então, assim, eu acho que o preço do celular cai mais ainda. Eu acho que o preço de computador cai muito e se populariza num nível. E aí, cada região da cidade vai ter seu ponto de acesso à internet gratuita, assim, para quem tiver filho em escola, em idade escolar. E que se a coisa vai se popularizar, eu acho que essa é a tendência. Porque tu imagina, ó, pensa comigo, tá? Daqui uns anos a gente vai voltar a conversar nesse assunto, tá? Ainda bem que tá gravado, né? Sim. Cada vez menos se forma professor, certo? Certo. Para uma turma, tu tem vários professores. Claro que tu também tem várias turmas. Tá cada vez mais difícil achar bons professores. O ensino superior já despontou em EAD, né? Por exemplo, uma tutora hoje de uma universidade tem cerca de 1.000 alunos. Uma tutora. Eles só vão repetir, né, essa demanda para o ensino médio, primeiro para o ensino médio, que o ensino médio já tem reais possibilidades de ser EAD, e depois para o ensino fundamental 2. Eu acho que nunca vai chegar no fundamental 1, né? Pode ser que aquela coisa assim de ensino em casa, que nem é nos Estados Unidos, tudo bem, mas não vai ser obrigatório, eu acho que no Fundamental 1. Mas que o EAD vai chegar no Fundamental 2, vai chegar. Sabe? Vai aos poucos, eles vão galgando aos poucos, porque vai ser, o ensino vai ficar muito barato, né? Imagina não ter que dar alimentação na escola, não ter uma estrutura escolar, não ter que pagar a conta de água, conta de luz, conta disso, conta daquilo. Vai baratear horrores, horrores. Imagina ter um professor para 1.000 alunos. Pois é. Né? Concorrência vai ser grande. A concorrência vai ser grande. Bru, Então, só um assim... minutinho. Já Tá, vemos. Um minuto. tá bom. Okay. Eu vou aproveitar esse 1 minutinho dela e vou botar um vídeo aqui que não estava no script, de por que eu acredito que vai acontecer isso. Isso do ensino em EAD. Eu estava dizendo aqui sozinha para o pessoal que está no replay que eu vou pegar um vídeo que está fora do script, porque eu assisti ele hoje, e para mostrar para vocês do porquê que eu acredito que por que eu acredito que vai ficar assim o ensino? Por que ele vai se tornar assim? Tá? E ele é um documentário, então a gente não tem condições de assisti-lo, né? Nessa aula. Apesar dele ter só, acho que 19 ou 20 minutinhos, não tem condições de assisti-lo, tá? É 19 minutos e 36 segundos, tá? Mas eu vou pedir para todos assistirem. Depois eu vou pegar esse link e eu vou largar lá no... Depois não, vou fazer isso agora. Eu vou largar lá no grupo
porque daí o pessoal sabe do que eu estou falando, né? E vou te mandar aqui também. Então, assim... Aqui, ó. Assistir só assim, ó, os 5 primeiros minutinhos. Só os 5 primeiros minutinhos. E aí a gente volta a falar aqui. Aliás, né? Muitas pessoas são contra, mas eu acho que por falta de informação, né? Exatamente. Eu parei numa parte exatamente que eu queria mostrar aqui, ó. E mostrar para o pessoal que está assistindo no replay também, que eu fui até 6 minutos e um pouquinho mais, ó. Isso também. E aí eu vou botar aqui no play, ó, para mostrar a parte escrita, resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD e o MEC, né, do MEC, aliás, mostraram que das 13 áreas em que se pode comparar o desempenho dos estudantes de educação presencial com os alunos de EAD, 13 áreas, tá? Em 7 áreas, administração, biologia, ciências sociais, física, matemática, pedagogia e turismo, ou seja, mais do que a metade, os alunos do EAD foram melhores, apresentando uma média de 50% a mais de rendimento que os alunos presenciais. 7 áreas, os alunos do EAD foram melhores, tá? É isso que eles chegaram à conclusão. Mas por que eu vou terminar aqui e eu vou dizer por que eu penso ser tudo isso? Né? Aí eles assim, EAD busca pelo conhecimento. O que acontece no EAD? Mirelle, tu já fez EAD, tu sabe? Sim. A gente tem que sentar e estudar. Sim. Não tem, tu nem disse o guri de óculos, não tem esqueminha. Tu senta e estuda. Então. Né? Aí aquele senhor, o senhor que apareceu, falou, acho que a coisa mais importante de todo o documentário. Ele diz assim, ó, as empresas estão procurando alunos do EAD porque os alunos do EAD têm disciplina. Uhum. Eles param um momento da sua vida para ir estudar, para ir atrás, para ir descobrir, para se melhorar. Aí tu diz, não, mas aí tem tudo na internet. Aí, mas o ENAD não tem na internet, ENAD tu faz sozinho, né? Eu me formei de pedagogia pela Uniaselv e tu tinha que fazer as provas durante a pandemia, tu fazia online, mas depois que depois tinha que fazer presencial, e ficava uma pessoa te cuidando, tu não podia pegar celular, não podia pegar nada, era só a folha e a caneta, e o lápis, só, né? E quando tu tinha que fazer virtual, tu tinha que ir lá fazer virtual. E se tu tentasse sair da tela do teste, e tu era filmado, tá? Se tu tentasse sair da tela do teste, ele pegava e bloqueava tua entrada, tu não conseguia mais fazer o teste. Então, assim, eu nunca tentei, né, fazer isso, mas elas informavam a gente antes da gente sentar para fazer a prova, né? Então, assim, não tem pegadinha de fazer, isso e aquilo outro. Eu acho que o grande lance, tá? Porque o que acontece? Alguns professores têm essa característica muito marcante de ser controlador, de estar querendo controlar. E no ensino EAD, tu não tem controle sobre nada. O aluno faz do jeito dele na hora que ele quiser. É do jeito dele na hora que ele quiser. E aí tem alunos que se saem muito bem, porque são de pensamento rápido. Tem outros que nem tanto, que precisam de ajuda e pede tutoria, né? E tem tutoria. Então, é muito importante que a gente veja que aprender é 95% responsabilidade nossa e não do outro. Parar de botar essa responsabilidade nas costas do professor e compreender que aprender é responsabilidade do aluno também. Aí eu descarto as crianças, né? E os pré-adolescentes que eles não têm noção disso, mas ali a partir do 8º ano tu sabe que é tua responsabilidade. Até antes, né? Sabe que é tua responsabilidade. E só que é muito mais fácil eu botar a culpa em outra pessoa, né? Mas foi o professor que não me ensinou direito, mas foi o professor que não sei o quê, mas foi a escola que não sei o quê. E no ED, isso aí tudo cai por terra, não tem professor, não tem escola, é tu e contigo. Então não adianta, por isso que eu acho que o EAD vai tomar conta de tudo. Porque não adianta. Vai, sim, ser... vai acabar acontecendo isso. Vai acabar acontecendo isso.
E acho que vão começar a pegar ali, ó, no 6º ano em diante, vão ir gradativamente. Vão pegar o ensino médio inteiro, aí depois vão pegar o 9º ano, aí depois o 8º, e aí vão parar ali no 6º. Daqui uns anos a gente volta a ver essa gravação e dizer se eu estou certo, se eu estou errado. Eu posso estar errada, claramente eu posso estar errada. Então, e aí, daí essa era a resposta da 4, né? Todo esse parênteses era a resposta. Podemos utilizar a tecnologia na sala de aula do futuro. Eu acho que vai ser EAD. E eu vou dizer uma coisa para ti, que isso pode ser que surpreenda todo mundo aqui. Eu sou a favor do EAD na escola. Eu sou a favor. Sabe por que eu sou a favor do EAD na escola? Porque vai parar essa palhaçada de aluno de mau comportamento em escola, não vai ter, né? Vai parar essa história de o aluno ficar sempre botando culpa em alguém, não vai ter, culpa é dele, que não se organiza, né? Vai parar essa história de professor sobrecarregado, porque professor do AD não tem tanta sobrecarga de trabalho assim, tem menos. Tá, mas e aí? E as interações? Aí as interações se marca uma vez por mês, uma vez por semana, ele vai e faz as interações que ele tem que fazer. E eu não estou falando aqui de criança, né? Eu acho que o EAD tinha que ser do 8º ano em diante. Eu ainda salvo o 6º e o 7º ano, né? E o EAD tem que ser de 8º ano em diante. E eu acho que é a melhor coisa que se faz, entende? O aluno tem que se virar. O aluno tem que se virar. Criando jogos com as novas tecnologias. Quais ferramentas possuímos atualmente para a criação de jogos tecnológicos, né? A gente tem o Google Apresentações, o PowerPoint e vários sites, né? E se vocês olharem aqui, tem o Live Worksheets, que é de conhecimento de todo mundo. Inclusive, ele me lembrou aqui, ó, Bruna, tem o Live Worksheets. E na hora que a gente empaca, gente, que a cabeça não funciona, não adianta ficar batendo na tecla, tem que pedir ajuda para um amigo, né? O Wordwall, o Kahoot, é o site que eu coloquei aqui. O Quizlet, o Edpuzzle, o Educaplay. Deixa eu voltar lá. Vamos olhar, né? Vamos pegar aqui o do Google Apresentações, certo? Deixa eu sair aqui, porque senão vai... Bem basicamente. Onde está o meu Google Apresentações? Gente, PowerPoint é uma coisa, Google Apresentações é outra, né? Não confundam. Não são nem da mesma empresa, os dois. Tá vendo a minha fotinho ali no canto? Do ladinho, no canto direito, superior direito. Do ladinho, eu ponho o mouse em cima, está escrito Google Apps. Clique ali. E ali tu vai ter um mar de coisas. Nunca clicou na vida, vai ver um mar de coisas. E tá ali o Google Apresentações, ó. Apresentações. E o Google Apresentações é um local que tu consegue criar jogos, consegue criar apresentações, né? Esses dias falando nisso, Mirelle, eu ouvi um professor falando assim, ó. Ai, os meus alunos só reclamam da minha aula, mas toda aula eu passo slides para eles. Eu fiquei assim, ó. Será que ela tá falando sério? Sabe quando tu fica travado assim, por exemplo, a pessoa tá brincando, tá falando sério? Gente, slides passou da época. Se tu passa slides para os teus alunos, é óbvio que eles vão dormir, eles não aguentam mais. Eles ficam vendo tela o dia inteiro, eles precisam de interação, de preferência se tocando um no outro agora que a pandemia passou. Então, esquece slide. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Slide dá certo comigo, com a Mirelle, tem mais de 40. Com os alunos menos que isso, não dá mais certo. Entenderam? Por mais que tu ache incrível o slide, esquece. Um aluno adolescente não dá certo. Então, se vocês olharem aqui, ó, no meu Google Apresentações, eu tenho as histórias clássicas no ambiente online, que é uma apresentação. Ó, olha aqui, eu tenho agenda, eu tenho planner, eu tenho uma porção de coisa, gente. Porque tudo é possível fazer, e é isso que a gente vai aprender. Ó, tem game, né? Olha aqui o da Simone, muito legal, não vou mostrar porque é dela, né? Esse aqui é do ESL Brains, né? Material, muito material, não é esse que eu queria mostrar para vocês, eu no outro. Então, gente,
Tudo tu pode fazer no Google Apresentações e a gente vai aprender melhor, a gente vai se aprofundar melhor sobre Google Apresentações lá no curso que vai ser o da manhã, né? No curso completo sobre tecnologia na educação. Por exemplo, esse aqui fui eu que fiz, mas esse aqui não é bem simples, né? Ó, esse aqui eu fiz o download e adaptei, esse aqui fui eu que fiz. Ah, esse aqui eu amo, mas funciona melhor no PowerPoint. Esse aqui fui eu que fiz. Ó, deixa eu mostrar. Eu vou abrir um jogo que fui eu que fiz para mostrar para vocês, para não ficar com aquela coisa assim de, ai, foi fulano que fez, ela tá falando que não sabe, né, etc. Vocês sabem, né? Peraí, purou a parte principal. Aqui, ó. É que eu tava com um negócio em cima, não vi. Tu vai pedir para os alunos escrever 10 palavras. Se tu estiver trabalhando um tema assim, ó, quero escrever 10 nomes de comida. Escreve os dias da semana, escreve 10 meses do ano, ou 5, ou quantos tu quiser. Aí tu vai dizer para eles, olhem todo mundo para a palavra número 1. A palavra número 1. Aí tu vai olhar a palavra número 1. Tu escreveu lá na palavra January, né? January. Aí eu pergunto, does your word have an A? Tua palavra tem uma letra A? Vai dizer tem, né? Janeiro, né? Tem. Aí tu vai clicar aqui. Opa. Vai clicar aqui. E aí a tua tarefa é fazer uma terrible grimace, fazer uma careta feia. Aí tu clica em return, tá? E aí ele vai retornar lá para o início, ou pelo menos deveria, né? Tá meio pesado aqui. Ó, não tá carregando, gente. Maravilha, né? Ó, foi, carregou. Aí tu vai olhar, olha para a palavra número 2. Aí ele escreveu, sei lá, butterfly. Aí tu vai dizer, does your word have a letter B? Aí tem, aí ele vai ter que pular num pé só, né? E aí tu vai voltar para lá. Opa. Aí tu vai de novo. Ah, olhem para a palavra número 3. Aí ele escreveu carrot. Aí tu vai perguntar, does your word have a C? Aí é para dizer 3 palavras mágicas. E assim vai. Esse é, obviamente, um jogo para criança, né, gente? Para brincar com os alunos, para fazer ali um warm-up e para eles também trabalharem com as palavrinhas que vocês quiserem trabalhar. E fazer umas brincadeirinhas, umas bobagens. As crianças adoram isso. E aí vocês viram, né, de clicar e coisa nada, mas vocês viram que ele deu probleminha. Por que ele deu probleminha? Porque eu fiz no PowerPoint. E o PowerPoint é muito melhor que o Google Apresentações. Tipo, muito melhor mesmo. Ele não vai dar essas trancadas que deu aqui. Opa, eu fechei e eu queria mostrar outra coisa. E assim, gente, eu jogo isso na sala de aula, claro, eu coloco no telão e jogo no presencial. Não tenho nenhum problema com isso. Olha a quantidade de jogo que eu tenho. Aí eu acho que o item 2 ali é o PowerPoint. Agora a gente vai pegar, eu acho que eu tenho o mesmo jogo aqui, vamos ver. É Just Do It o nome, né? Eu vou pegar o mesmo jogo no PowerPoint para vocês verem a diferença, tá? Aí vocês vão concordar comigo. Espera aí que eu tô abrindo ele aqui. Ó, eu vou pegar exatamente o mesmo jogo que eu mostrei, que eu acabei de mostrar para vocês no Google Apresentações e vou mostrar no PowerPoint. Aí começou a chover aqui. Ai, manda um pouco para cá, tá tão seco. Ainda bem que a gente ri, né, das bobagens. Tá, ó, conseguiu abrir. Vamos lá. O mesmo jogo, gente, o mesmo jogo, tá? Eu criei ele no PowerPoint, vocês lembram, né?
Ó. Olha a diferença. Deixa eu ver se eu tô compartilhando o som. Share sound. Stereo. Ó, isso já não tinha. Tá vendo? Olha lá em cima. Ele, as letrinhas vão coloridinhas assim, né? Olha, ó, o movimento. Aí tu pergunta a mesma coisa. A tua palavra tem a letra F? Aí tu vai lá no F. Tem, né? Olha só. Bring me something blue. É para ele apresentar na tela alguma coisa azul. E, se tu estiver no presencial, ele vai pegar alguma coisa e te trazer no presencial. Ou tocar. Ó. Aí eu vou em return. Aí ele volta direitinho, ó, para a tela que eu pedi. Antes não tinha isso. Aí eu vou lá no H. Pretend to be a dog. Opa, cliquei demais. Aí vamos no E. Bring me something that begins with the letter M. Aí botei ainda um leitinho ali para dar uma dica, né? E aí, ali, vocês viram as cores, os movimentos que melhora? Olha esse de... deixa eu apresentar. Finja que tu é um sapo pulando, ó. Daí do sapo dá um pulinho, ó. Então, o PowerPoint é outro nível. O PowerPoint é outro nível. Outro nível. Não dá para comparar. E eu não sou perita em PowerPoint. Eu sei mexer, mas eu não sou... Aquilo ali é bem básico do básico. E com muito esforço e trabalho que eu estava ali eu ficava 24 horas trabalhando ali na pandemia, né? No seu computador em casa, não tinha como. Aí o site, o Live Worksheets, é esse aqui. Tem muito material bom, tem listening, inclusive. Não esqueço mais. Olha que legal. Por que tu não pode trabalhar matemática em inglês? Aí tem o WordWall. Ai, o WordWall eu sou suspeita. Eu amo o WordWall. E aí tá cada vez mais difícil para os professores ver os recursos. Eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou para o login, tá? Fiz o login e olha só. Ai, cadê o community que tinha o community ali embaixo, ó. Community, ó. Aí tu acha as coisas. E no Kahoot, os meus alunos amam Kahoot, né, gente? Eu não sei, o Kahoot ainda tem a parte gratuita? Tem? Esse é o Kahoot. Tem sim. Ai, que bom. Mas ele tá bem diferente. Eu entrei, assim, depois de um bom tempo, eu entrei, nossa, eles têm praticamente... tem lesson plans agora. Né? Antes eram só os Ah, que jogos. legal, que legal. Mas Melhorou, aí, então, sim, mas aí eu acho que é a versão paga. a versão paga. Aí tem o Quizlet aqui, gente, tá? Ó, facilite a assimilação das matérias mais desafiadoras com cartões de avaliação com cartões a avaliações para revisão. Inscreva-se gratuitamente, tá? É lista de estudos, tá escrito aqui, ó, listas de estudos, livros didáticos, bibibi, bobobó. Né? É tipo questionário para a internet para tu estudar. Tá? Existe. Aí que tá, o EAD é para todos os gostos. Se eu quero fazer questionário, eu vou lá e faço questionário. Se eu quiser fazer revisão, eu faço. Se eu quiser assistir um vídeo, eu vou assistir um vídeo. O Edpuzzle aqui, que é aquele que tu coloca perguntinha no meio dos vídeos. É aqui nesse site que tu cria isso. E o Educaplay eu gosto bastante também. Tem vários gamezinhos, ele é tipo o Games to Learn English, o MES Games, ali o MES Games, né? Ele é muito bom também, eu gosto bastante. E aí a gente vai para a parte de o que é ensino híbrido, afinal, porque daí o que aconteceu, né? A Mirelle, que é uma pessoa inteligente, inteligentíssima, falou uma coisa que eu jamais vou esquecer na minha vida, quando nós, professores, eu não, porque eu me neguei a fazer isso,
foram obrigados a ter aluno no online e no presencial ao mesmo tempo. Tu lembra, Mirelle? Tu lembra o inferno que era? Lembro, foi muito difícil. Nossa, dificílimo. Quando a gente estava nessa época, pode falar, Mi. Não, eu só ia falar, né, que assim, foi naquele momento que passou 2020 e aí eles falam, não, tem que ter aluno na escola e pronto, e acabou. Só que tinham aqueles que ainda não podiam voltar, né? Ou que os pais não queriam, ou que realmente não podiam. E aí foi assim, foi muito difícil, porque a gente não tinha recursos suficientes, pelo menos nas escolas que eu trabalhei, não tinha recursos suficientes para a gente fazer uma aula, né, híbrida, e era, como eu falei, era gambiarra mesmo, né? Tinha que se vira. Passa aí do jeito que dá e pronto. É isso que a Mirelle, num dos encontros da comunidade, eu estava falando sobre ensino híbrido, e eu disse que botar no presencial e no online ao mesmo tempo não é ensino híbrido nem aqui nem na China, que isso se chama, e ela disse gambiarra, ela completou gambiarra. É uma gambiarra. E era exatamente o que era, gambiarra. Agora, o que é ensino híbrido? O que é ensino híbrido de verdade, né? O ensino híbrido, agora a gente vai perceber que é o que essas universidades fazem no EAD, né? É o resultado da combinação de aulas presenciais com aulas online, né? E nem todas fazem presencial, tem umas que fazem só online. Eu ia presencial fazer as provas, então era o ensino presencial, sim ou não, eu ia fazer as provas. O ensino híbrido está além do uso das tecnologias na sala de aula, né? O ensino híbrido não é realizar uma aula com alunos presenciais e online ao mesmo tempo. Até o Canva sabe o que é ensino híbrido, e tem gente que ainda não sabe, porque essa imagem aqui, ó, eu peguei do Canva quando eu botei ensino híbrido, quando eu cliquei hybrid teaching, ele me deu essa imagem aqui, ó, um pouco em casa, um pouco na internet, olha ali, ó, internet no meio, ó, e casa e escola, olha só, até o Canva sabe o que é ensino híbrido. O conteúdo digital. O conteúdo digital é parte integrante indispensável do ensino híbrido. Opa! Não existe um modelo padrão a ser seguido. O professor poderá criar e adaptar conforme a necessidade de sua turma, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. O ensino híbrido veio, gente, que é o que provavelmente vai ser o EAD híbrido no futuro, veio para libertar as pessoas. E eu acredito plenamente nisso e eu sou a favor. Eu não sou a favor do ensino no ensino fundamental e médio ser 100% online. Isso eu não sou a favor. Eu acho que eles têm que frequentar a escola uma vez por semana, né? E aí, uma vez por semana, cada professor deve lá, ó, essa semana é com a Teacher Mirelle. A Teacher Mirelle vai lá, ela não tem nem que preparar grandes aulas, porque ela tem que ir lá tirar dúvidas. É uma tutoria, não é uma aula, é uma tutoria. Então, ela vai lá, tira as dúvidas, na próxima semana é com a Teacher Bruna. Vai lá, tira as dúvidas, e se o aluno está com um problema muito acentuado, ele vai e marca uma tutoria extra. E aí vem o Canva e nos mostra que sabe novamente que é ensino híbrido ali, ó, com o professor e o aluno, o aluno em casa, né? Com o computador e o professor feliz ali, com a cara do professor realizado, né? Não está estressado. E aí o meu xodó do ensino híbrido, que eu vou amar para o resto da vida, é a rotação de estação, né? Eu amo essa dinâmica, tá? E aí, na rotação de estação, tu faz assim, tu dá para o aluno, ó, quero que vocês estudem em casa, que vocês deem uma lida na lista de verbos irregulares. Um exemplo, tá? Então, ele é dentro de um mesmo tema, os alunos são divididos em grupos, dentro de um ambiente adequado ou da sala de aula, tu cria diferentes estações, os alunos visitam as estações em grupos, em pequenos grupos, vamos dizer que são 30 alunos, tu põe 5 em cada estação, se tu tiver 6 estações. Para realizar as tarefas propostas, a rotação acontece por tempos, dividido pelo professor conforme a necessidade da turma. Os números de estações variam.
A primeira e a última estação devem ser a do professor por instrução e retomada, e um dos objetivos de realizar esse tipo de aprendizagem é economia de tempo, é mais ou menos assim, ó. Fica as mesinhas ali, tu põe 5 alunos em cada mesinha, determina um tempo ou não, ou depois tu avisa, troca! E aí eles trocam de estação e vão fazer a atividade da outra estação. Eu amo isso, eu acho a coisa mais legal da face da Terra. Não existe aluno sem ter o que fazer. Porque começou a incomodar numa estação, tu já joga para outra, assim, sem esperar o resto da turma, sabe? Já vai trocando aleatoriamente, já vai, sabe? Já vai para essa próxima estação, fulano. Vai para a próxima estação, e aí o outro fulano já terminou, tu já troca eles, um vai avançando, daqui a pouco vai os outros. É uma delícia, porque eles também se movimentam, eles também têm que fazer coisas diferentes, não tem aula tediosa com rotação por estações. Né? Eu gosto sempre, aqui na Unipeople, de fazer assim, eu pego um determinado tema, verbos irregulares, e eu faço 4 estações, uma de listening, uma de speaking, uma de writing e uma de reading, que depois eu explico como é que eu faço. Aí tem a rotação de laboratório, e daí tu rota dentro de um laboratório, né? E geralmente tu precisa de mais alguém para te ajudar nisso, mais um outro professor. A rotação individual, que não tem graça nenhuma, mas existe, né? Porque é uma agenda personalizada. É igual a rotação por estações, só que só uma pessoa. Eu lembro que uma vez eu tinha uma turma que era 5 alunos. Eu fiz 5 estações. E cada estação era para beneficiar a dificuldade de um deles. Só que todos rotaram em todas. Foi muito divertido, gente. Eles não sabiam, só eu sabia, né? Aí tem esse aqui do virtual. Como é que se diz isso, mulher? Enriched? Enriched? O ensino online é a principal forma de ensino, é estilo EAD das universidades, né? Ou apenas alguns encontros presenciais acontecem com o objetivo de esclarecer dúvidas. Tem o à la carte, que é estilo curso livre, né? Cursos esses individuais, indo ao encontro da necessidade do aluno. Geralmente são cursos online que dão continuidade ao que foi aprendido no presencial, estilo free course. Tem o Flex, que é um ensino totalmente individualizado, todas as instruções são feitas online, os alunos estudam sozinhos, o material é elaborado especificamente para estudos individuais, de acordo com as necessidades do aluno. E aí, eu acho que e tem aí o meu segundo amor, que é a Flipped Class, é a sala de aula invertida, que eu acho que é assim que vai começar o EAD. Eles vão começar com Flipped Class, eles vão dizer assim, ó, pessoal, como a sala de aula é invertida, vocês vão ter que estudar isso em casa, e aí, a partir do ano que vem, as aulas presenciais vão ser só na segunda, na quarta e na sexta. Na terça e na quinta a aula vai ser online. Acho que vai começar assim, com uma Flipped Class. Tá? A mais popular também faz parte da gama do ensino híbrido, é a mais popular, né? A orientação online é utilizada como tarefa de casa. A parte online não requer alta tecnologia, podendo ser bem simples, como um vídeo explicativo para ser assistido em casa antes da aula. Um dos objetivos é otimizar o tempo de aula. Porque qual é que é a ideia? Eu estudo o conceito em casa e eu faço os exercícios em aula, e não o contrário, porque hoje em dia é o contrário, né? O professor explica o conceito, falando fazem exercício em casa. Sala de aula invertida é o contrário, eles estudam em casa e fazem os exercícios na aula, basicamente, né? Porque eu não posso dizer para vocês que é fazer exercício, não é bem isso. Isso é um termo geral. É um aprofundamento do que eles aprenderam em casa, na escola. E aí a gente tem o nosso livro, né? Roteiros híbridos de estudo, 30 aulas híbridas editáveis, que a gente vai abrir agora. Porque daí ali eu tenho 30 aulas, sendo que eu não sei quantas exatamente, mas estilo Flipped Class e estilo rotação por estações, que é o que eu disse para vocês que eu ia explicar como é que funciona. Deixa eu só achar. Ai, que difícil, meu Deus do céu. Tem umas coisas no Canva, assim, ó, que só me dá nojo.
Achei. Eu já estou aqui esbagaçando e desmerecendo o Canva, mas eu achei. Então, aula 1 do verbo to be, modelo Flipped Class. Lembra o que é Flipped Class? O conteúdo em casa, exercício na aula. Grave e envie uma explicação sobre o verbo to be para os alunos assistirem em casa, tá? Aí eu botei aqui um modelo do meu próprio vídeo, né? Porque se a pessoa quiser usar os meus vídeos, fique à vontade. Eu vou mostrar, eu nem sei, olha, eu não sei se o YouTube me derruba se eu colocar minha própria gravação. Eu não sei se ele não derruba, tá? Vai saber, não sei. Então, vamos ver. Oi, Veridiana, tudo bem? Oi, Bruna, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Ah, que bom. Ó, então, esse aqui é meu próprio vídeo, tá? Ele tem só 188 visualizações. E eu tô botando aqui, aprenda o verbo to be em 5 minutos. E eu tô explicando sobre o verbo to be. Então, se tu manda um vídeo para aluno, não precisa ser teu, né? Pode ser de qualquer professor, tá? Tu tá dando a instrução em casa, que é isso que é a aula, que é o modelo de flipped class, de aula híbrida, né? De aula, sala de aula invertida. Então, grave e envie uma explicação sobre o verbo to be para os alunos assistirem em casa. Aí eu botei todas as formas, a afirmativa, a interrogativa e a negativa. É, né? Porque 2, presencialmente conte a história da música, a história da maldição da música do verbo to be, né? Ou apresente o vídeo. Isso tu fez presencialmente, né, Mirella? Eu fiz. Inclusive, eu fiz esse ano, né? Com o meu 6º ano. Eles ainda são nenéns e aí eles adoram, né? E, nossa, por umas 3, 4 aulas eles ficaram. Teacher, coloca de novo. Ai, que amor! Coloca de novo a história da maldição do verbo to be. Aí, se não me falha a memória, eu acho que eu não lembro se eu pedi para você, se eu poderia compartilhar, ou eu já compartilhei, né? Mas eu coloquei porque nessa escola que eu trabalho, eles usam o Classroom, e aí eu coloquei lá, disponibilizei para eles assistirem quantas vezes eles quisessem. Ai, queridos. Só um pouquinho que eu só vou ali abrir a porta. Um minutinho, querido. Ok. Mas é isso aí, Mirelle, o que está na internet é para ser disponibilizado para os alunos, né? Senão, do contrário, não estaria abertamente na internet, né? Estaria protegido com login e senha. Eu não sei se a Veridiana conhece. Conhece, Veridiana, o vídeo da maldição da música do verbo to be? Eu vi quando você comentou já algumas vezes, eu assisti um pedaço no YouTube do seu vídeo, mas não tinha assistido todo ainda, não. Então, tá, mas conhece, ela conhece. Aí já conhece, né? Presencialmente cria um desafio com os alunos a apresentarem a música do verbo to be com uma melodia diferente, ou de uma forma diferente, na forma negativa ou interrogativa, por exemplo. Aí eu fiz isso com o meu 6º ano. Ai, gente, eles não fizeram uma apresentação, eles deram um show. Eles deram um show de verbo to be. Esses aí nunca mais esqueceram, pode apostar. Ofereça ajuda e marque e organize as datas de apresentações da tarefa, né? Da apresentação que eles vão fazer. O professor, se achar necessário, poderá pedir que os alunos apresentem juntamente com a música um teatro ou diálogo. E ao solicitar o diálogo ou teatro junto com a apresentação da versão da música, poderá também pedir que os alunos entreguem um script para acompanhar a organização dos alunos.
Então, essa é a aula número 1. A aula número 2, né? É uma atividade de música. E aí é no modelo de rotação de estação, que é o queridinho número 1 do meu coração, né? Eu amo a Flipped Class, mas eu amo mais a rotação de estação. Eu acho que daí é o meu professor, é a professora Freak Control, né? A minha professora, que tem um pedacinho de Teacher Bruna ainda que é meio Freak Control, né? Eu acho que a Teacher Bruna é meio controladora que gosta, porque a rotação de estação não deixa de ser uma forma controlada, né? A Flipped Class não é uma forma controlada, mas a rotação é. Por isso que eu acho que é a minha parte controladora falando mais alto. Então, nessa estação, os alunos irão ouvir a música, somente ouvir, prestando atenção na letra. Eu botei ali a música, sei lá que música é, gente. Eu acho que é aquela Titanium. Acho que é a Titanium, tá? Então, eles vão... Como é que eu faço isso? Tá? Como é que eu faço? Por exemplo, aqui na Unipeople, deixa eu conectar minha outra câmera, que daí eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu pegar ela aqui. Eu vou conectar ela e aí eu consigo mostrar com mais facilidade. Ó. Só que ela é... Ó, aqui na Unipeople, ó. Olha aí, olha ali. Vocês estão vendo que tem os sofazinhos lá? Então, os sofazinhos, eles são uma estação, e geralmente é uma estação de speaking ou de listening. Então, eu pego o que eu quero mostrar para os alunos, eu pego e mando no celular deles, aí eu digo para eles assim, ó. Gente, coloco no grupo dos alunos, trazer fone de ouvido. E eu tenho 3 fones de ouvido aqui, então, para quem não traz, eu tenho fone de ouvido. Então, não tem como não dar certo. Só não dá certo com criança, porque criança não tem celular. E com aqueles pré-adolescentes que as mães não deixam levar o celular ainda para a escola, tá? Aí não dá certo com esse. Então, nesse, você tem que pegar e avisar, trazer celular e fone para a aula de hoje. Daí dá certo. Então, eles sentam ali no sofá e eles ficam escutando. Eu digo para eles assim, ó, agora é o momento de tu relaxar, tu vai botar o teu fone como se tu estivesse na tua casa e tu vai só fechar os olhos e ouvir essa música. Então, são 4 poltronas, 4 alunos sentam ali, porque eu não tenho turmas grandes, né, gente? A minha maior turma são 10 alunos. E aí eles sentam e só escutam a música. Eles adoram, gente? Sim, eles adoram, claro. Estação 2. Nessa estação, os alunos irão verificar o significado das palavras aqui. Daí é assim, é a Titanium, tá? É shout, bullets, and further, fire away, bulletproof. Daí eu digo assim, troca! Aí eles vêm pra cá, ó. Deixa eu ver se eu consigo conectar de novo essa câmera aqui, outra. Aí eles vêm pra cá, ó. Tá? E tem outra sala lá, ó. Tem outra sala pra lá, ó. Que onde vocês estão vendo aquela porta é o banheiro. Então, eles vêm para cá, e aí é sempre 4 estações, no máximo, porque eu tenho poucos alunos, né? Eu tenho turma que eu tenho 4 alunos, é um aluno em cada estação. E aí eles vão para cá, e aí eles têm um envelope com o nome deles, porque eu faço tudo personalizado. Eles abrem o envelope tem assim, ó. Procure no Google o que é o significado dessas palavras a seguir e registre aqui nessa folha. Aí eles procuram. Aí na estação 3, eles vão lá para outra sala. Nessa estação, os alunos irão ouvir a música juntamente com a letra, tá? Então, eles sentam, e aí, dessa vez, sem fechar os olhos, com os olhos abertos, celular na mão, ficam olhando, ouvindo a música e lendo a letra junto, tá? Aí, na estação 4, nessa estação, os alunos irão jogar The Word Is com as palavras do jogo previamente preparados. Eu não estou com a coisinha do jogo, The Word Is aqui, mas é isso aqui, ó. Tá? E aí eu deixei preparadas as palavras do jogo e botei aqui o vídeo de como é que se joga The Word Is. Nessa estação, os alunos vão jogar Lyrics Training. Né? Aí, como é que se joga Lyrics Training? No celular. Não tem computador para todo mundo aqui, eles jogam no celular. Aí, na estação 6, como uma opção, né? Uma opção de estação, poderá ter a 6ª estação solicitando que os alunos criem novas frases com as palavras do jogo. Então, eles vão fazendo isso, assim, ó, eles nem sentem a aula passar, eu nem sinto. Ninguém incomoda, ninguém fica... dizendo, ai, o que é para fazer agora? Porque daí eu nomeio, né? Gente, Station 1, Station 2, e determino, ó,
Tu vai começar na estação 1, tu vai na 2, tu vai para 3. Ó, depois que tu terminar a 4, tu volta para 1, tá? Beleza, terminou todas as 4 estações sentando no teu lugar. Então, quem terminou, sentou. É assim, ó, é uma maravilha. Eu amo, né? Aí, aqui na aula 3, nós temos atividade de vídeo daí na Flipped Class, né? Solicite aos alunos que assistam em casa o primeiro episódio de Um Maluco no Pedaço e façam anotações que acharem pertinentes, acharem necessárias. O Maluco no Pedaço tem no YouTube, na Netflix, né? Viu que a Netflix cortou as pessoas que ficam compartilhando a senha? Muita gente perdeu. Presencialmente, entregue a eles uma atividade de retomada do episódio, vai retomando o episódio aos poucos. Clique aqui para baixar a atividade. Vamos ver, vamos baixar a atividade aqui, né, gente? Vamos ver se está funcionando. E taran, tá aqui a atividade, ó. Prontinha, atividade prontinha para trabalhar o Maluco no Pedaço. Presencialmente, retome com eles a letra da música, né? This is the story, all about that. É muito legal a música, eu amo Maluco no Pedaço. Como tarefa de casa, solicite seus alunos estudarem a letra da música, circulando e procurando o significado das palavras desconhecidas. Gente, eu peguei uma mania bem chata agora, né? Que eu digo assim, gente, peguei e dei a letra da música, tá? Vocês têm alguma dúvida em alguma palavra? Não. Né? É sempre não a resposta. Eu comecei a me irritar. E depois eu fazia a pergunta e a criatura não sabia. Daí eu começo assim, ninguém tem pergunta? Ah, ninguém tem dúvida? Ótimo, agora eu posso fazer pergunta para vocês, então. Daí eu digo assim, Mirelle, o que significa, então, blood? O que significa blood? Aí o aluno fica assim, ó. Ai, mas tu acabou de me dizer que não tem dúvida, como é que tu não sabe o que significa blood? Ai, teacher, deve ser da próxima. Nunca mais fizeram isso. Nunca mais. Agora eles sempre têm dúvida e sempre têm pergunta. Sempre. Nunca mais depois que eu comecei a fazer isso. Peguei essa mania chata. Presencialmente, faça uma atividade de fill in the gaps com a música que eles estudaram em casa, né? Ai, que bom que tu gostou, Veridiana. Eu amo trabalhar em estações. É muito bom. Aqui tá a atividade, ó. Vamos lá. Depois eu coloco essa parte, o conteúdo do Class in Class no grupo até o dia de hoje, e depois eu coloco as 30 aulas híbridas também. Ó, tá aí a atividade. Gente, tá tudo pronto, meu Deus do céu. Eu ia amar fazer parte da comunidade, né? Se eu fosse a pessoa, o aluno. Tá tudo pronto, gente. Tá tudo pronto. Pronto. 4, são 30, né, gente? Tá na 4. Simple Present. Então, modelo de rotação de estação, eu botei uma observação, tá? Que essa aula não é introdutória do conteúdo. Os alunos devem ter tido pelo menos 2 ou 3 aulas sobre o assunto. Não é introdutória de Simple Present, gente. Eles têm que ter uma noção de Simple Present. Eles têm que ter uma noção, tá? Então, na estação 1, eles vão assistir esse vídeo, que é uma explicação sobre o Simple Present. Tá, mas é introdutório? Não. É uma explicação. Quando eu assisto um vídeo, ó, partam do princípio de que um aluno vai procurar um conteúdo na internet. Ele procura um conteúdo na internet espontaneamente? É claro que não. Tá? Ele viu esse conteúdo e não entendeu, e é por isso que ele vai procurar. Então, ele já tem que ter visto esse conteúdo. Por isso que tem uma explicação aqui. Né? Eu botei 2. Eu nunca gosto, gurias, de colocar uma opção só. Eu gosto de variar as opções, então eu sempre coloco no mínimo 2 modelos. Na estação 2, nessa estação, os alunos irão realizar alguma das seguintes atividades escolhidas pelo professor. Daí tem atividades no Agenda Web. Eu amo esse site, eu amo o Agenda Web. Eu amo. Ele é a coisa mais simples e tosca da face da Terra, mas eu amo. Né? Vamos até dar uma... Ó, é simples, mas ele funciona, e eu acho que isso é o mais importante. E ali tem mais de uma opção, por isso que só tem uma opção aqui, porque ali tem uma lista de exercícios, né? Na estação 3, nessa estação, os alunos irão realizar uma atividade musical no Lyrics Train, nos seus celulares. Estação 4, nessa estação, os alunos irão realizar uma atividade Exit Ticket Activity, né? Aí eu botei uma explicação sobre Exit Ticket, mas aqui no Class in Class, eu acho que foi ou na aula passada ou na aula retrasada que a gente abriu o livro 50 ideias de Exit Tickets e olhamos todo o livro. Então dá para ver o livro na gravação. Se eu não me engano,
Foi na retrasada. Foi no dia 6 de maio. Na gravação do dia 6 de maio, se não me engano. Não, do dia 13 de maio. 13. E aí eu botei aqui 2 exemplos para variar. E o Easy Ticket nada mais é do que a gente fazer um Student Assessment, né? O Simple Past, Regular Verbs, de novo, eu botei essa observação que essa aula não é introdutória, né? Solicite que os alunos estudem em casa os verbos irregulares, você pode dar uma ajudinha com essa música aqui. Eu não posso mostrar, vocês sabem que senão o YouTube me derruba. Presencialmente, jogue dorminhoco com eles, aqui eu explico como é que se joga dorminhoco, né? Presencialmente, colete uma bolsa e coloque dentro delas objetos diversos, incluindo algumas cartas com os verbos no passado. Indique um aluno para começar uma história aleatória. Vá mostrando os objetos da bolsa, inclusive as cartas. E os alunos, de forma individual ou duplas em grupos, deverão encaixar na história o que você for mostrando para eles. Presencialmente, faça o registro formal da história com os alunos, divida-os em grupos, se não estiverem divididos, e peça que mudem alguma parte da história, podendo ser o meio ou o fim. Peça que cada grupo leia em voz alta sua versão final da história, de modo que os demais grupos terão que identificar o que foi mudado. A aula 6 é uma listening class, né, de modelo de rotação de estação. Na estação 1, os alunos escutarão um listening selecionado para atividade. Vamos ver se eu tenho o listening aqui. Que às vezes eles simplesmente tiram as coisas do ar, né, gente? Mas no caso aqui eu botei dentro do meu Drive, então. Hi, Susan. Did your new Spanish class start today? Hi, Steve. Yeah, it was great fun. Ok, tá ali o áudio, né? Nessa estação, os alunos irão ouvir novamente o áudio e preencher a atividade a seguir. Tá aqui. Ó, aqui tá o áudio, tem 2 minutos e 55 segundos. E eles vão preencher aqui, ó. E para baixar o áudio, eu fiz assim, ó, gurias. Cliquei ali nos 3 pontinhos e fiz baixar. Olha que difícil. Na estação 3, nessa estação, os alunos irão gravar um áudio explicando sobre o que era o listening. E aí, foi o que eu falei lá no início de hoje, que eu gosto de fazer estação, 4 estações, uma de listening, uma de speaking, uma de reading, uma de writing. Estação 4, nessa estação, os alunos irão escutar uns aos outros, ou seja, eles vão lá com o celular dele. Na estação 3, vai dizer assim, ó, aqui nessa estação você vai explicar o que você ouviu no áudio. Eles vão abrir o áudio, eles vão abrir o WhatsApp, o grupo do WhatsApp, e vão dizer: Hello, Mirelle. Hello, Veridiana. Eu entendi que esse listening estava perguntando o que a mulher fez no final de semana. E na estação 4, eles vão ouvir o que os colegas colocaram no grupo, com um fone, né? E aí é exatamente isso. Ó. Esse era o modelo que eu falei. É o modelo de 4 habilidades, né? Eu leio, eu escuto, eu falo e eu só não tenho escrever. Não tenho escrever, sim, que é preencher a atividade. Ó. Tenho os 4. Aí na aula 7 é outra listening class, né? No modelo de flipped class. Como tarefa em casa, os alunos irão escutar quantas vezes acharem necessário o áudio a seguir. Tem o áudio, né? Presencialmente ou como tarefa domiciliar, os alunos responderão a atividade a seguir. Clique aqui para visualizar a atividade de modo online. Deixa eu ver se tem o áudio aqui ainda. Vamos conferir. Tem, tá aqui, ó. Hello, I decided to send you a speaking letter. Presencialmente como tarefa domiciliar, eles vão responder essa atividade. Vamos ver a atividade. Lá no mesmo site, ó. Tem 3 minutos e 7 segundos. E eles preenchem a atividade. Presencialmente, faça uma atividade em que os alunos terão que responder a carta da pessoa na atividade de forma oral ou escrita em anônimo. É uma carta, né? O áudio é uma carta. Presencialmente, colete as respostas das cartas dos alunos, embaralhe e distribuir com as seguintes orientações: corrigir os possíveis erros e tentar descobrir quem é o autor da carta. Listening class, mais uma listening class, né? Modelo de rotação de estação. Nessa estação, os alunos somente escutarão o listening selecionado para a atividade. Vamos ver aqui.
Hi, Susan. Is that you, Ben? Yes, I'm sorry to call you at work. Nessa estação, os alunos irão ouvir novamente o áudio para encher a atividade. Tá aqui, ó, da Susan e do Ben, tem só 1 minutinho e 48 segundos. Da estação 3, os alunos irão gravar um áudio explicando sobre o que era o listening. E na 4, eles vão escutar uns aos outros, bem parecido com outro modelo. Só com outro áudio, né, gente? Mais uma listening, que é no Flipped Class. E segue o mesmo modelo da outra, ó. Tu baixa o áudio, é outro áudio, não é o mesmo. Outra atividade online. Depois eles, na etapa 3, presencialmente, façam uma atividade que eles terão que gravar um vídeo fazendo uma receita explicando, porque o áudio é uma receita, né? E presencialmente colete as receitas com os alunos e sorteie algumas, selecione o que for necessário para uma deliciosa cooking class. Então, se vocês olharem aqui na aula 9, o listening é uma receita, ó. Ó, de apple pie ainda, ó. I have to make dinner tonight. I hope you remembered. Oops, I forgot, actually. E aí, tá aqui a atividade, ó. Em todos, e aluno, né? Opa. Pronto, cliquei no certo agora, ó. Tem 1 minuto e 52 minutos, né? E tá aqui, ó. Ó, we need some apples. Do we have some? Do you have a few? Sei lá o que ela diz. Então, aí eles fazem a receita e depois a gente faz uma cooking class. E quem é que não ama uma cooking class, né? Aí na atividade na aula número 10 tem a listening class no modelo de rotação, não segue o mesmo modelo, né? Eles vão escutar o listening, só que é outro listening, né? Depois aqui eles vão visualizar a atividade de modo online, aí eles vão gravar um áudio explicando sobre sua própria família aos moldes do áudio anterior, né? Sobre a família deles, e depois eles vão se escutar. Depois tem a reading class, que é no modelo de flipped class. Eles vão fazer, daí é leitura, uma aula de leitura, né? Eles vão fazer a seguinte atividade, como tarefa, né? Ai, eu adoro essa história. Não me perguntem por quê, tá? Mas eu adoro essa história. Tá? Adoro. Então, eles vão ler a história e vão ouvir, né? Porque tem o áudio ali. E aí, eles vão criar um novo fim, um novo começo para a história, no 2. No 3, eles vão ler a história uns dos outros, fazendo correções, quando necessário, fazendo uma apreciação da história do colega. Depois, no grande grupo, as histórias vão ser expostas para todos e eles vão fazer uma votação das histórias mais interessantes, mais engraçadas, mais criativas, etc. Depois, na aula 2, nós temos um reading class, que é também um modelo de rotação. Então, eles vão fazer essa atividade aqui, ó. The Positive Effects on Children of Owning a Dog. Ela é bem grandinha, então tem que ser com uma turma de Advanced, né, ou Intermediate. Aí eles vão escrever um parágrafo sobre os seus animais de estimação. Depois eles vão, na estação 3, compartilhar a foto dos animais de estimação deles. E depois eles vão ler o parágrafo escrito pelo colega na estação 4. Aí, aconteceu comigo aqui, uma aluna disse, mas professora, eu não tenho animal de estimação, e agora? O que eu fiz? Eu disse para ela assim, então, pensa no animal de estimação que tu gostaria, pega uma foto dele na internet e fala sobre ele. E ela aceitou e foi a solução. Porque eu acho que ela, né, no caso, ela queria muito ter um animal de estimação, então ela pegou a foto de um bichinho fofinho na internet e falou como se ele fosse real. E beleza, e continuamos. Aqui a gente tem a aula 13, né, o Reading Class, que é o modelo de Flipped Class. Como tarefa, em casa, alunos vão ler, né, a seguinte atividade. The Rabbit and the Turtle. E daí já é
uma história pequenininha no passado, gente. Então, é para quem está ensinando Simple Past, ó. Deem uma lida. Então, presencialmente, os alunos criarão um novo fim ou um novo começo para a história. Depois eles vão ler a história um dos outros, fazendo correções e fazendo uma apreciação, que é muito importante, né? Depois a gente expõe as histórias, eles fazem uma votação das histórias mais interessantes, engraçadas e criativas, etc. Aqui a gente repete o mesmo modelo de rotação de estação, porém, o texto é outro. É esse aqui, ó, da Mice and Council, né? Também pequenininho, com os verbos também no passado, interessante para ali quando está introduzindo. E aí segue o mesmo molde, ó. Nessa estação, os alunos pesquisar sobre as situações impossíveis de resolver no dia a dia e escolher uma para escrever sobre, né? Aí eles vão compartilhar as teorias, ideias de como resolver um problema coletivo. Depois aqui eles vão pesquisar sobre as situações pesquisadas pelos colegas, né? Eles vão ler sobre as situações pesquisadas pelos colegas. E na 5, eles vão discutir sobre possíveis soluções, né? Porque cada aula de leitura tem um tema por trás. Então, aqui é essas situações que a gente fica para morrer quando acontece, né? Que é de difícil solução. Depois, nós temos aqui de Flipped Class, como tarefa, os alunos vão realizar a seguinte atividade, que é... Nossa, é no Starfall, olha só. É uma história no Starfall. Olha que bonitinho, gente. Gratuito, tá? Que é o do Rei Midas, a história do Rei Midas, ó. E olha só, gente. King Midas was very greedy. Gold was more important to him than his own family. Viva a tecnologia, né? King Midas met a genie. You may have one wish, said the genie. What do you think King Midas wished for? Ó, ela faz a pergunta. Dá para perguntar para os alunos, o que vocês acharam que ele pediram? Vamos ver se eles sabem quem é o Rei Midas, né? King Midas wished that everything he touched would turn into gold. His wish came true. King Midas became very rich, but he was not happy. He couldn't smell the gold flowers from his garden. He couldn't eat gold food. King Midas's daughter was very sad. He gave her a hug and she turned into gold. Jesus Christ. Enfim, né? Tá aí a história toda do Rei Midas, né? Deixa eu ver até que página vai. Que tranquilamente tu consegue trabalhar isso aqui com sexto ano, digamos assim, né? E aí os alunos criarão um novo fim, um novo começo para a história do Rei Midas. Depois eles vão ler as histórias uns dos outros, fazendo correções e apreciação. E depois eles vão fazer ali uma história para contar para os colegas, trazendo itens relacionados às histórias, a história escolhida, fazendo dessa forma a contação de história. Então, os alunos vão contar a história, tá? Eu botei aqui, clique aqui para visualizar o site de modo online. Aí eu botei aqui o que é porque tem várias histórias no Starfall, né? Então eu botei aqui para vocês verem de onde que eu tirei, né? Eu amo Starfall. Então aqui nós temos uma aula de escrita, né? De escrever, de escrever. Na estação 1, os alunos irão ouvir diferentes sons que tentarão descrever o que estão ouvindo. Eu acho que eu não posso mostrar os sons para vocês, gente. Eu botei 3 vídeos, mas eu posso mostrar o vídeo sem som, senão o YouTube, né, não deixa depois eu botar. Ah, não acredito nisso. Tirar o vídeo do ar, que pecado. Mas ainda bem que eu sempre coloco 3 opções, né? Ó, jogo de adivinhar as fontes sonoras, ó. Tem 40 sons, ó. E tem 10 minutos do vídeo, então essa parte vai.
né? Como é que eu fiz com os meus alunos? Eu dei uma folha para eles, botei de 1 a 40, pedi para eles botarem de 1 a 40, e aí eu digo assim, escreve ali a palavra do que tu tá ouvindo. Se tu não sabe, tu chuta. Pra quê, né? Foi ótimo, eles chutaram. Aí, na estação 2, nessa estação os alunos escolherão um som para iniciar uma história partindo de um ponto em comum. Tem 40 sons, então eles pegaram o som da galinha, pegaram o som do porco e começaram uma história. Nessa estação, os alunos verão o início da história de outro colega e escreverão o meio da história. Eles trocaram as histórias, eles começaram só o início. Aí eles trocaram, né? Tipo, eu tinha 5 alunos, cada um pegou a história do outro. Daí na 4, nessa estação, os alunos lerão o início e o meio da história de outro colega e criarão um final. Eles trocaram de novo a história ficou tipo uma coxa de retalhos, cada um escreveu um pouco. E aí depois eles leram no final, em voz alta, gente, foi muito divertido mesmo. A aula 17 é uma aula também de writing, né? Aí já está no modelo de rotação de estação. Nessa atividade, os alunos se organizarão juntamente com o professor para trazer diferentes alimentos para a aula. Nessa estação, os alunos serão vendados e experimentarão o sabor de um alimento selecionado pelo professor. Importante aqui, né? Eu vou fazer essa aula, eu já me organizei para fazer com as minhas crianças, e eu botei no grupo de mães que eu tenho. Gente, quais os alunos têm alergia a cheiros e comida? É muito importante, ainda mais no grupo que fica registrado, tá? Eu pedi, ninguém tem alergia de nada, então eu tô liberada para trazer o que eu quiser. Aí a mamãe disse assim, fulano só é nojento para comida. Bom, aqui ele vai estar vendado, ele nem vai estar vendo o que ele vai estar comendo. Paciência. Estação 2. Nessa estação, os alunos escolherão um sabor para iniciar uma história partindo de um ponto comum. Eles fizeram experimentaram várias coisas, vão pegar um sabor e vão começar a história. Na 3, nessa estação, vão lerão o início da história do outro do colega, escreverão, e é a mesma lógica, né? Eles vão escrevendo, vão continuando a história do colega, né? E na 4, eles vão criar o final. Porque daí já é mais, assim, infantil, né? Mais para fazer com o 6º ano. E na 5, nessa estação, os alunos gravarão um vídeo e áudio, o resumo da história criada, ou farão uma contação da história criada. É importante que essa gravação seja disponibilizada para todos assistirem em casa como tarefa para dar continuidade ao desenvolvimento dos demais sentidos trabalhados nessas aulas aqui descritas. Porque daí eu fiz uma aula com 5 sentidos, né? E esse é o paladar. E aí, esse aqui é o olfato, ó. Eles vão cheirar um frasco selecionado pelo professor, vão criar uma história, vão trocar as histórias e vão apresentar as histórias. Aí na 19 é o tato, tá? Vão criar uma história. Só que eu não fiz uma atrás da outra, né, gente? Eu fiz com espaço de tempo, porque senão ela não aguenta mais criar história, né? E não é criar uma história, é só fazer um comecinho, né? Na 20 é a visão. Então, eu peguei, e aí lá naquela que a gente escutou os barulhos diferentes, era a audição, né? Então, aqui eu peguei vários vídeos que eu não posso... Ó. Aqui era a audição, ó. Arte abstrata, ó. Tá? E aí eu mostrei para eles. Porque daí... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui sim, ó. Entenderam? Porque daí eles estão vendo... Mas aí cada um vai enxergar uma coisa diferente, não é uma coisa determinada por mim, tá? E aí eu botei 3 sugestões. E aí a mesma coisa aqui, ó. Vão começar uma história, vão trocar as histórias, vão apresentar as histórias. Depois a gente vai para a aula 21, que é Speaking Class, no modelo de Flipped Class, né? E aí, como tarefa, em casa, os alunos irão pesquisar sobre os assuntos a serem discutidos em aula. Videogame are a waste of time, né? Esse é o tópico, né? Presencialmente, divida os alunos em grupos, selecione um moderador, delimite tempo de fala, de réplica e de tréplica. Nem é debate, tá? E aí, defina com os alunos as regras do debate e o número de rounds para o mesmo assunto. E aí, gente, aqui até a 30 eu só mudei o estilo para estimular o speaking, e claro, vocês não vão fazer uma atrás da outra, né? Tipo, vocês podem definir, ó, a última sexta-feira do mês a gente vai fazer uma roda de debate em inglês. Toda a última sexta-feira, toda a primeira segunda-feira, todo o período ímpar, sei lá, vocês é que
sabem a grade de vocês. Então, aqui só muda o tópico, ó. O tópico 1 é videogames are a waste of time. O tópico 2 é smartphones have made our lives easier. O 3 é smoking should be banned. O 4 é schools should ban religion classes. Só coisa para dar polêmica, né? 5 é alcohol should be illegal, né? Aí aqui eu mudei, ó. For skills class. Olha, eu já botei o nome for skills class e aí eu botei rotação de estação. Estação 1. Nessa estação, os alunos lerão a charada a seguir. What is so delicate that saying its name breaks it? Tá? Eles vão ler a charada bem grande. Aí, na 2, os alunos vão escrever a resposta para a charada. Eles vão escrever. Na 3, eles vão discutir a resposta mostrando as suas respostas e vendo a dos outros, que eles podem dar mais de uma resposta. E na 4, os alunos escutarão as respostas que deverão estar previamente gravadas pelo professor. Então, eu vou fazer o quê? Voltando lá. O que é tão delicado que dizendo o seu nome quebra? É o silêncio, tá, gente? Tem as respostas no final, tá? É o silêncio. Deixa eu mostrar para vocês que tem a resposta no final, para vocês não ficarem desconfiados. Olha, ó. Silêncio, tá vendo? Respostas. Então, tu vai gravar um áudio com as respostas, vai disponibilizar no computador ou no celular da escola, e aí depois que ele terminar ali, quando ele terminar a sessão 3, eles vão lá ouvir a resposta para ver quem acertou. Eles amam? Gente, eles amam, porque tá lidando com a curiosidade, eles adoram fazer isso. Aí depois na 7, é isso aqui. You can hold it without seeing or touching it. What is that? Faz o mesmo esquema. Depois, I am at the beginning of the end and the start of eternity. At the end of time and space, in the middle of yesterday. But nowhere is tomorrow. In tomorrow. What I am. É a letra E, tá? Depois, all about, but cannot be seen. Can be captured, but cannot be held. No throat, but can be heard. What is it? Aí eu botei aqui. Aí, tá, tem mais uma aqui. Eu botei aqui as respostas. O silêncio, a respiração, a letra E, o vento e o boneco de neve. Tá, que é esse aqui, ó. On winter day, there was a man standing in the middle of someone's front yard. The person stayed there for several weeks without moving. And the owner of the yard didn't mind. Eventually, the man left. Who was the man? Era o boneco de neve. Gente, eu sou péssima nessas charadas, acredita? Eu também, amiga, por isso que eu botei as respostas. Nossa, eu sou péssima. Até em português, assim, meu pai é cheio da charadinha, né? E ele vai fazendo as perguntas, assim, e eu fico... Não sei. Eu não consigo, não sei, eu não consigo... Bom, Eu não precisa também nem não. falar, não precisa falar nada, né? Então, essa foi a nosso aula grau. 30. É nosso grau, é nosso style, né? É. Essa foi a aula 30, eu botei as respostas que eu também não consigo, eu sou péssima para isso e eu não ia dormir em paz se eu não botasse as respostas. Então, esse foi a parte do Class in Class que a gente estava aqui, né? Que eu botei em anexo, porque eu não ia acrescentar um livro inteiro aqui, mas depois eu coloco as duas partes lá na comunidade, no grupo. Então, a gente viu esse conteúdo 6.4, né? O verdadeiro ensino híbrido, Flipped Classroom and Station Rotation. E aí eu botei só esses dois, porque é o que eu amo, né? Mas falei sobre todos. Então, a gente veio até aqui, né? 6.5 criando... Que isso? O que eu fiz aqui? O que será que eu cliquei, gente? Agora eu fiquei interessada. Vocês viram o negocinho de gravação que abriu? Sim, mas não entendi também. Achei bem interessante. Eu bati com o dedo numa tecla, isso eu posso dizer para vocês. Depois eu vou descobrir o que é, porque eu não vou sossegar enquanto eu não descobrir. Interessante, eu vou descobrir. Então, ó, a gente foi até 6.5, criando acompanhamentos estratégicos com a tecnologia, o ensino híbrido, né? E aí eu abri o livro dos roteiros híbridos de estudo, né? 30 aulas híbridas editáveis, que eu vou colocar. Está disponível na comunidade? Está, mas eu coloco no grupo para ninguém precisar ficar catando, tentando se achar.
Então, a proposta do... Deixa eu voltar lá. Do módulo 6, ela foi alcançada aqui, né? Ó, eu falei sobre a importância da tecnologia em sala de aula, dominando as novas tecnologias, criando jogos com as novas tecnologias, o verdadeiro ensino híbrido, flipped class and station rotation, criando acompanhamentos estratégicos com a tecnologia. Tudo eu falei aqui, ó. A importância da tecnologia na sua sala de aula, dominando novas tecnologias, criando jogos com as novas tecnologias, o verdadeiro ensino híbrido. E terminei daí com esse aqui, que é criando acompanhamento estratégico com a tecnologia, né? O ensino híbrido. Aí vocês vão perguntar, mas por que então tu colocou 3 aulas para esse assunto, se tu venceu esse assunto em uma aula só, né? Por quê? Porque nas outras próximas 2 aulas eu vou dar base de como fazer as coisas. Vamos falar sobre Google, aplicativos Google, vamos falar sobre outros sites que eu não mencionei. Nós vamos aprofundar, e hoje eu dei todo o conteúdo, digamos assim, né? Mas agora a gente vai aprender o como fazer, o como. Então, a gente vai começar ali pelos Google Apps, tá? Na próxima aula. Se a gente não vencer, a gente continua. E aí, depois a gente vai aprofundar num assunto de interesse de todos, né? Por exemplo, se alguém quiser dizer, não, Bruna, a terceira aula faz sobre Canva, a gente vai fazer sobre Canva. Não, Bruna, a terceira aula faz sobre PowerPoint, a gente vai fazer sobre PowerPoint. Aí eu vou botar uma pesquisa lá no grupo da comunidade e vou fazer que a terceira aula fique de acordo com o que o pessoal quer. Porque a segunda, que é a aula da semana que vem, que é no dia 3 de junho, um dia depois do meu aniversário, vai ser sobre Google Apps, e aí a próxima aula, que é dia 10 de junho, eu vou deixar em aberto, deixar o pessoal votar o que eles querem aprender e vou seguir. Vou dar as opções, claro, né? Porque eu não domino tudo, né, gente? É impossível dominar tudo na tecnologia. Deixa eu ver até que página eu fui hoje, até a página 65. E aí, agora eu vou abrir para vocês falarem, para vocês tirarem suas dúvidas, para vocês participarem, para vocês falarem o que vocês quiserem, porque esse é o momento de vocês. Eu preciso de... Ninguém é obrigado, né? Tá cansado, quer ir embora, vai tranquilamente, porque hoje é sábado, né? E já é quase 3h30. Eu só vou baixar aqui os e-books e colocar no grupo agora, para que eu não me esqueça depois. Porque a gravação fica, né, 2 horas de aula, a gravação fica ali, né, demora um tempão, então eu só consigo colocar segunda-feira. Mas as ideias de vocês, as dúvidas de vocês podem perfeitamente ser esclarecidas agora. Eu estou tranquila, por enquanto. Acho que, assim, acabo tendo mais dúvidas na hora da execução, né? Na hora do planejar, né? Então, por enquanto, o que foi passado, como sempre, né? Ideias muito boas, ideias muito criativas. E eu só tenho que agradecer. Ai, muito obrigada. Eu também, Bruna, só te agradecer. Eu entrei, né, nessa última semana na comunidade. Estou muito feliz com todos os materiais. Eu fui clicando assim um pouco, um de cada, para eu entender. Aí depois eu pensei assim, não, vamos com calma, porque todos são excelentes. Eu fui com muita sede. E aí depois eu falei, não, vamos devagar, né, para aproveitar todos da melhor maneira, mas tem me ajudado muito com ideias e até adaptações mesmo, porque, né, a sua ideia, por exemplo, eu já estou com uma aula de música preparada para essa próxima semana, na terça-feira. Então, com a sua ideia da estação, né, eu já estou pensando em modificar. Ia ser uma aula assim mais simples, de só, né, fill in the gaps. Aí agora já estou cheia de ideias.
Eu fico feliz, Veridiana, que bom, porque daí isso só enriquece as nossas aulas, faz os alunos aprenderem mais e melhor, e aí depois que tu faz várias aulas diferentes, tu fica olhando os olhinhos deles assim para vocês, né? Tipo assim, eu tô apaixonado por ti, teacher, porque tu faz com que eu me movimente, tu faz com que eu aprenda e tu faz as aulas ficarem interessantes. Aí tu só corre pro abraço, né? Porque daí as coisas vão dando certo, vão dando tudo certo, e as coisas vão acontecendo de verdade. Sim, sim. E eu estava precisando disso, desse ânimo, né, de novas ideias, e eu estava com a cabeça assim, muito cansada ultimamente, então não estava conseguindo, sabe? Ter novas ideias, né? E eu queria tornar isso, porque é divertido para eles e para a gente também, né? Exatamente. E é divertido para nós também dar uma relaxada, né? Porque quando os alunos se engajam e participam do processo, é o que acontece nas estações. Quando eles pegam a ideia e vão, eu só fico olhando e cuidando do tempo. Esse é o meu trabalho. E eu acho que muitos professores não conseguem entender isso, que o teu trabalho é o mínimo. Que quem tem que aprender é o aluno. Que quem tem que se esforçar e ir atrás é o aluno. Teu trabalho é claramente orientar. É criar ali as estações e assim, ó, gente, a primeira que dá sempre mais trabalho é a primeira vez que tu faz. Que daí eles não entendem nada. E tu tem que começar assim, para eles poderem entender, porque é aquilo que foi que a Mirelle disse. Eu aprendo fazendo. Né? Sim. Então, eles também aprendem fazendo. Então, tu tem que deixar. Eles começarem errado, eles vão errar, tu vai se estressar, tu vai dizer, não, volta para a estação aqui, não, faz isso, faz aquilo. E tá tudo bem, porque depois, na segunda vez, só vai. Uhum. Vai, eles fazem, não tem estresse nenhum. É a coisa mais deliciosa desse mundo. E aí, quando tu já tá fazendo lá pela quinta vez, vocês vão fazer a estação de novo, teacher. Isso. Que legal, vamos lá. Qual que eu começo? Na 1. Eu vou para 2. Eu quero na 3. E aí só vai. E aí tu só vê eles rotando assim, fazendo as coisas, e daí depois tu finaliza o trabalho, e eles dizem assim, eu gostei mais da estação 3. Eu gostei, hoje eu adorei a 5. E aí só vai. É muito bom, é muito bom. Que ótimo. Tudo tem solução, né? Só não tem solução aquilo que a gente decide que não tem solução, né? É isso mesmo. Então tá, gurias, bom restinho de sábado, bom domingo, boa semana, e a gente se vê no sábado que vem, ok? Ok, Bru, obrigada Combinado. para vocês também. Kisses, Tchau, tchau. bye bye.